Existem pessoas que ofertam, entregam dízimos durante anos dentro de uma determinada denominação religiosa, ou até mesmo faz outros tipos de ofertas, prestam algum tipo de serviço à comunidade, mas isso nunca traz para ela prosperidade, elas nunca experimentam a prosperidade que é prometida na Bíblia e que a gente escuta muito dizer que quem dá recebe. E se eu te dissesse que existe um detalhe espiritual, um poder bloqueando o retorno daquilo que você oferece, e se você é essa pessoa que faz esse tipo de entrega, que doa, que doa alguma coisa, oferta, ou então até mesmo uma pessoa religiosa que faz algum tipo de propósito, de doa algum tipo de dinheiro em uma determinada religião, mas não vê o retorno disso, não vê esse dinheiro voltar para você multiplicado, assim como é prometido na igreja. Hoje eu vou te revelar três segredos da lei dos dízimos que podem transformar completamente a maneira como você se relaciona com o seu dinheiro. Então fica comigo até o final do vídeo, porque eu vou te contar, eu vou explicar para você o erro que faz seu dízimo não voltar multiplicado para você e porque quase todo mundo comete esse erro de fazer as suas doações e o dízimo não voltar de uma forma multiplicada como é prometido na Bíblia, e tantas pessoas pregam isso, e por que não funciona na nossa vida. Eu vou ler para você do livro 1001 Maneiras de Enriquecer, do Dr. Giuseppe Murphy, o livrinho nosso aqui de estudo dos segredos da prosperidade. Vou ler um texto para você onde o Dr. José passa para a gente os 3 segredos para a gente conseguir prosperar usando a lei do dízimo. Eu me chamo Elisângela Ferreira Moura, eu sou bacharel em Direito atualmente, sou também educadora financeira, estudiosa dos poderes da mente humana, da física quântica, tenho formação extracurricular de educadora financeira e de neurociência cognitiva, e também estudo a reprogramação mental, e por isso é para reprogramar a nossa mente e expandir a nossa consciência que eu criei esse canal e esse propósito de fazer o Ho'oponopono até o final do dia, todos os dias. Assim, só não faço os dias que fica impossível de não fazer. Foram poucas vezes que eu não consegui vir aqui e fazer o Ho'oponopono, mas a ideia é a gente fazer o Ho'oponopono da identidade própria até o final do ano, todos os dias, para a gente receber do universo, da inteligência infinita, todos os benefícios, para a gente usar as leis universais que existem e funcionam de forma automática na nossa vida, a gente acreditando nelas ou não. Então vamos fazer a leitura e em seguida faço as afirmações positivas de Louise Hay, de Dr. Giuseppe Murphy, e a gente reprograma a nossa mente, a gente limpa todas as crenças sabotadoras que estão limitando a gente de receber da inteligência infinita toda a prosperidade e também tudo aquilo que a gente tem direito, que por sermos filhos à imagem e semelhança de Deus e estarmos aqui para poder expandir a nossa consciência e também viver uma vida de prosperidade, de alegria, de saúde, sucesso e riqueza. Esse é o nosso Ho'oponopono de número 159. A gente vai começar agora a leitura do texto. Vai dizer o seguinte: dê livre e jovialmente. Uma doação em dinheiro não tem necessidade de corresponder a 1/10 do que se possui. O 10º mencionado na Bíblia representa uma parcela
uma ideia de grandeza daquilo que se deseja dar livre e jovialmente. Por exemplo, suponha que todos os domingos você contribua com $5 para a atividade espiritual da sua escolha. Essa importância deve ser dada livre, jovialmente, com benevolência e também com sentido de abandono, sabendo que Deus é a fonte eterna de suprimento e que por seu intermédio todas as suas necessidades são instantaneamente satisfeitas em qualquer lugar ou época. A doação dos $5 não tem valor quando, ao fazê-la, somos tomados por um sentimento de privação ou carência. A doação forçada ou por dever ou medo não obedece à lei dos dízimos. Tal atitude mental, muito pelo contrário, acarreta um estado de privação. Agora eu vou te explicar os segredos que eu consegui ir retirando aqui para a gente poder entender por que muitas pessoas não prosperam, e eu sou uma das pessoas que passou 15 anos da minha vida dentro de uma instituição religiosa, dando 10% do meu salário antes mesmo de eu tomar um cafezinho, e dei tudo que eu tinha na minha vida e eu nunca prosperei porque existia um segredo espiritual por trás daquilo que acontecia lá dentro. E porque que tantas pessoas assim como eu, que eu olhei, um dia eu me despertei, a minha consciência se despertou e eu me fiz a pergunta: o que está certo sobre isso, que eu entrego tudo que eu tenho, eu faço tudo o que pedem e a gente não consegue essa prosperidade que é tão falada, que é tão prometida, e que a gente é obrigado a pegar esse dinheiro e depositar naquele altar daquela igreja, e nunca fez diferença na minha vida. Por que isso não funcionou comigo? A explicação está aqui nesse texto e eu vou te mostrar, e você vai entender também porque talvez você vê tantas pessoas indo em uma instituição religiosa, fazendo caridades e nunca prosperam. Por quê? Porque existe um estado mental e espiritual que não permite essas pessoas a prosperar usando a lei dos dízimos. O primeiro segredo, o Dr. Giuseppe, no segundo parágrafo, ele diz o seguinte: dê livre e jovialmente. O texto afirma que uma doação em dinheiro não tem necessariamente de corresponder a 1/10 do que possui. Ou seja, o mais importante não é o valor em dinheiro, o mais importante é a qualidade da energia com que você oferece aquilo. Quando você contribui com alegria, com gratidão e confiança, você está enviando uma mensagem poderosa ao seu subconsciente: eu vivo em um universo de abundância. Quando você doa com alegria, por espontaneidade, livremente, jovialmente, sem pressão psicológica, que se você não entregar uma parte do seu dinheiro, os 10% do seu dinheiro, você vai ir para o inferno, porque você está roubando de Deus. Não tem nada a ver com isso. Dízimo, na verdade, é gratidão. Você só recebe mais, você só prospera mais quando você é fiel no pouco, você é grato por aquilo que você já tem. Se você pode pegar 1 milhão, doar ele lá dentro da igreja. Se esse sentimento, nosso Deus, eu entreguei o meu dinheiro e agora eu tô lascada, vai faltar, eu não vou conseguir mais. Se tem esse sentimento de perda, que você perdeu o seu dinheiro, o Dr. Giuseppe fala que a gente precisa doar com um sentimento de abandono, no sentido de que você deu esse dinheiro, que ele não faz parte da sua vida mais. Você deu livremente, ele vai voltar para você de forma multiplicada, mas se você der igual eu doava, de uma forma obrigada, com medo de ir para o inferno, porque onde eu frequentava, e a maioria das religiões fala que se você não der
10%, conforme está escrito o texto seco da lei na Bíblia, que 10% é o dinheiro, você vai para o inferno porque você está roubando a Deus. Mas isso não é verdade. O dar e receber é completamente diferente de dízimo. O dinheiro quando você doa o dinheiro, é uma forma de você desapegar da matéria. É você entender que você está fazendo algo de bom para o universo e que ele vai te retribuir de forma multiplicada, infinitamente multiplicado. Mas quando a doação é feita com tristeza, com medo e com obrigação, a mensagem enviada é exatamente o oposto. Por isso, o primeiro segredo é: doe com liberdade, doe com alegria e doe com gratidão. Você precisa doar com liberdade, entendendo que aquele dinheiro com sentimento de abandono, que você não precisa desse dinheiro, que ele não vai te fazer falta, que sem medo e sem o sentimento de escassez que ele vai te faltar, que você está tirando da boca dos seus filhos, da conta de água, para poder doar naquela igreja, ou então para poder comprar uma cesta básica para uma pessoa, ou então tem muitas pessoas que fazem caridade, que vai ajudar as outras pessoas com sentimento de obrigação, que ela precisa fazer isso. Isso não volta multiplicado, porque você não está doando, não está dando livre e jovialmente, assim como o Dr. José fala, de uma forma para poder agradar a inteligência infinita, o universo. Então, esse dinheiro não vai voltar de uma forma multiplicada. Então, esse é o primeiro princípio, é doar livre e jovialmente, com sentimento de abandono, com desapego, sem medo e sem obrigação, sem medo que vai faltar e sem o sentimento de obrigação, de que você é obrigada a dar aquilo, porque senão você vai ser punido por um Deus punitivo, aquele Deus carrasco, aquele Deus vingativo que as pessoas falam, que as pessoas pregam. Esse Deus não existe. Se existisse esse Deus, ele não era amor, mas o Deus das infinitas possibilidades, a inteligência é infinita, o Deus que é por amor, que eu conheci depois que eu comecei a estudar, ele não te castiga por causa disso, ele te dá livre-arbítrio para você escolher, e é quando você dá esse dinheiro com esse sentimento de abandono, de alegria, de satisfação e com gratidão, com liberdade, você não precisa doar 10%. Pelo contrário, tem pessoas que entendem esse princípio, elas doam muito dinheiro, principalmente nos Estados Unidos, que tem essa cultura de doação, de ajudar as pessoas que mais precisam. Elas prosperam de forma infinitamente mais do que aquilo que elas esperavam, porque isso para eles, lá, essa cultura que lá nos Estados Unidos tem de doação, eles entendem que isso vai trazer mais prosperidade para eles, que isso não vai fazer falta. A gente precisa doar, então, o primeiro princípio, doar jovialmente, de uma forma livre, jovial, entendendo que é um prazer e não uma obrigação, e que não é 10%, é aquilo que você pode doar, seja dinheiro, seja sua mão de obra, seja um trabalho social, isso é um dízimo. E o segundo princípio, vamos lá, na verdade o segundo princípio e o segundo segredo: confie na fonte e não no dinheiro. Confiar na fonte, confia em Deus e não no dinheiro. Muitas pessoas colocam o coração no dinheiro e confia mais no dinheiro do que em Deus. Então as pessoas não prosperam, principalmente os religiosos, na maioria das vezes, sem nenhum preconceito, sem nenhum tipo de preconceito, são as pessoas que às vezes vivem uma vida mais miserável, e eu vi isso dentro da minha religião, da minha denominação religiosa, porque eles não entendem, não estudam, não sabem estudar e não entende, não procura expandir a consciência, entender o segredo das coisas, como que a vida funciona na verdade, como que o universo e as leis universais funcionam. O texto traz para nós uma reflexão poderosa, ele que diz assim, Deus é a fonte eterna de suprimento. Isso significa que dinheiro não é fonte, o emprego não é a fonte,
O cliente não é a fonte da prosperidade é Deus. Quando você entende isso, deixa de viver na escassez. Você também para de acreditar que perderá algo ao contribuir. Passa a compreender que a abundância pode chegar por infinitos caminhos, de infinitas formas, de infinitas fontes. Essa mudança de mentalidade é uma das mais importantes para quem deseja prosperar. Entender que não é o dinheiro a fonte da prosperidade, que a fonte da prosperidade é a inteligência infinita que habita dentro de cada um de nós, dentro de mim e dentro de você, e não colocar o dinheiro, o apego em dinheiro. Não que você tem que entregar tudo que você tem para poder adquirir prosperidade, mas é não se apegar ao dinheiro e se apegar na fonte criadora, que é Deus, que é o todo, que é o universo, é a inteligência infinita que é capaz de te dar de forma inexplicável e de uma forma abundantemente muito mais do que aquilo que você tem para poder doar, que não é dinheiro, é tudo que você pode doar. Você hoje tem tempo, mas não tem dinheiro. Doa o seu tempo, porque tempo é dinheiro. Se você não tem dinheiro, pode fazer a doação de alguma coisa que você tem para alguém que está precisando. Isso é dízimo, mas com o coração e não com apego e com um sentimento de abandono. Dei, isso não vai me fazer falta, porque eu tenho um estoque infinito em meu íntimo e todas as minhas necessidades são satisfeitas pela inteligência infinita de uma forma instantaneamente. Esse é o segredo de você conseguir doar com um sentimento de abandono, de que aquilo não vai mais te fazer falta. E o terceiro segredo, o terceiro princípio da prosperidade e da lei dos dízimos é nunca doe com sentimento de privação. Talvez esta seja a parte mais importante desse texto que a gente acabou de ler. O texto afirma que a doação não possui valor quando é feita com medo, com carência, com obrigação, com a sensação de perda. Muitas pessoas fazem contribuições pensando, agora eu vou ficar sem dinheiro. Eu fiz isso muitas vezes, porque eu era obrigada. A gente era obrigado sob a pressão de que se a gente não desse 10%, independente da situação que a gente estava passando, a gente ia para o inferno porque a gente estava roubando Deus, porque as pessoas usam aquilo que está escrito lá em Malaquias, eu acho que 3:10, que fala, trazei todos os dízimos à casa do tesouro e provai-me nisso, e vede que eu não vou vos abrir a porta do céu e derramar sobre vós uma bênção sem medida. E as pessoas usam esse versículo para poder colocar sobre as nossas costas um fardo, uma pressão psicológica, que a gente tem que tirar tudo que a gente tem e doar, porque senão a gente vai para o inferno, que a gente é apegado ao dinheiro, e coloca o sentimento de medo. Quando a gente tem medo, a gente não consegue prosperar, porque você está dando não por amor, não livremente, mas sob pressão, por uma obrigação. Nada que é feito com obrigação tem valor e sentimento espiritual. Não chega até Deus a sua doação. Deus não consegue nem ver aquilo que você fez. Muitas pessoas fazem essa contribuição com esse pensamento de privação, de que agora vai ficar sem dinheiro. Estou perdendo, estou ficando sem algo. Esse é o sentimento que passa na nossa cabeça, porque quantas vezes que eu estava passando por necessidades extremas e pegando 10% de tudo que eu tinha, e a gente praticamente passando quase fome e pegando tudo que a gente tinha, tirando dinheiro até sem sabedoria, tirando dinheiro de dentro da minha loja que eu tinha na época, dinheiro que eles não explicavam para a gente. Quando eu comecei a frequentar a instituição, eles não ensinavam para a gente a forma correta. Eu tirava tudo errado, eu tirava de uma forma toda atrapalhada, pegava dízimo que nem era para poder tirar, pegava dinheiro de dentro da loja, nem era lucro, nem era nada, e devolvia dentro da igreja achando que eu estava fazendo
com aquele medo, achando que eu estava fazendo a coisa certa, fazendo tudo errado. O que aconteceu comigo? Fali, não prosperei. E as pessoas que fazem de forma que elas entendem, de uma forma que isso não tem necessidade, não é o valor, mas é o sentimento, é o desapego, é a vontade de ajudar que vai fazer a diferença na vida das pessoas. Elas prosperavam e era muito pouco. Pude contar no dedo quantas pessoas que faziam isso e a gente ainda julgava, falando que eles estavam errados e a gente que estava certo. Até o dia que eu despertei, que Deus, que a inteligência infinita, rasgou esse véu do meu rosto e eu consegui entender que Deus não quer sacrifício, mas Deus quer misericórdia, que a gente tenha misericórdia, amor no coração. Isso também está escrito na Bíblia, é só você digitar que Deus não, Jesus diz, eu não quero sacrifício, eu quero misericórdia. Então quando a gente tem misericórdia das outras pessoas, quando a gente usa o nosso dinheiro para poder fazer a misericórdia, para poder ajudar as outras pessoas de uma forma caridosa, de forma de coração, a gente prospera. Mas com esse sentimento de medo, de perda, a gente não consegue. Esse estado mental cria exatamente aquilo que a pessoa sente, privação. Então, o que acontece? Quando a gente vibra no medo, tudo que a gente vibra volta pra gente, tudo que a gente emana volta pra gente. Se você doa com medo de faltar, o que vai acontecer com você? Você vai ter mais falta, você vai passar muita necessidade, porque Deus, a inteligência infinita, ele é uma energia, ele é uma consciência, ele não entende linguagem, ele entende sentimento e vibração, ele entende o nosso campo, aquilo que está em volta da gente, que é a nossa, umas pessoas falam aura, né? Outras falam campo vibracional. Então Deus, a inteligência infinita, ela enxerga a nossa vibração, e se a gente está vibrando ali no medo, da escassez, quando a gente pegou aquilo ali e deu para outra pessoa, a gente vai ter mais disso, porque tudo que a gente tem, a gente recebe mais daquilo. Tudo que a gente a gente recebe mais disso. Se você sente escassez, mais escassez, porque o universo não tem preconceito. Ele te dá tudo aquilo que ele sente, que ele está vendo que você está vibrando. Mais escassez, mais pobreza, mais medo de perder e perde tudo. Vive na miséria. Muitas pessoas fazem contribuições pensando, agora eu vou ficar sem dinheiro, estou sacrificando algo, estou perdendo. Segundo o princípio apresentado no texto, esse estado mental cria exatamente aquilo que a pessoa sente, privação. Por isso, antes de você doar qualquer coisa, faça uma seguinte pergunta. Uma pergunta bem simples. Estou fazendo isso com alegria ou com medo? Eu estou fazendo isso com alegria ou com medo? Eu estou doando o meu dinheiro de coração ou porque estão me obrigando? Porque eu me sinto obrigada. Se você se ficar seu coração pesado, que você está doando por obrigação, não precisa nem de fazer. Se você fizer, só vai estar dando seu dinheiro e vai ficar passando necessidade sem receber de volta a doação, os benefícios da doação. Fique em paz no seu coração e trabalhe a limpeza da escassez, da falta. Primeiro, depois você começa a doar. Começa a doar tempo, começa a doar coisas que é menor, até você conseguir realmente doar aquilo que falam que você precisa doar. A resposta pode mudar completamente o resultado de tudo que você tem feito durante anos da sua vida, doando o seu dízimo. Não sei se você é dizimista, se você tem uma religião, mas dízimo não pode ser doado com medo e sob pressão. Ele precisa ser doado livre e jovialmente e de uma forma benevolente e também com um sentido de abandono, sabendo que Deus é a fonte eterna de suprimento e que por seu intermédio todas as suas necessidades são instantaneamente satisfeitas em qualquer lugar ou época. Resumidamente, é isso. Você precisa doar com o sentimento de
alegria, gratidão e com prazer que você está ajudando as pessoas. Concluindo, a verdadeira lei dos dízimos não está apenas na quantidade. A conclusão e o resumo de tudo isso é que dízimo não está apenas na quantidade, ele está na consciência, ele está naquilo que você sente quando você doa. Os 3 segredos que vimos hoje, eles foram doar livre e jovialmente, confiar de que Deus é a fonte eterna de suprimento, nunca doar com sentimento de privação ou com medo. Quando você une esses 3 princípios, sua relação com o dinheiro começa a mudar profundamente. Você começa a prosperar porque você sentiu que você fez algo bom para o universo e para a humanidade. É aquilo que sempre falam, que Jesus estava lá pregando e veio uma mulher e doou 2 moedas, e que muitas pessoas também usam essas 2 moedas como se a mulher tivesse feito o maior sacrifício da vida dela, e da outra mulher, que no caso seria Maria Madalena, que derramou um vidro de perfume caríssimo em Jesus para poder ungir ele, porque ela sabia que ele ia ser sacrificado. Muitas pessoas usam isso para poder também fazer uma pressão psicológica de que a gente precisa doar tudo que a gente tem, porque a mulher doou 2 moedas que ela tinha. Mas qual que era o sentimento daquela mulher? Ela estava doando sob pressão, ou ela pegou aquilo de todo o seu coração e entregou de uma forma amorosa, sabendo que ela estava contribuindo para a humanidade com aquilo que ela tinha de mais precioso, que eram as suas únicas 2 moedas que ela tinha naquele momento. Então, a nossa reflexão da lei dos dízimos de hoje foi essa: é você doar de uma forma livre, jovial, benevolente e com sentimento de abandono. Não, se você doou, esquece aquilo. Não fica remoendo, não volta para casa arrependido, nossa, meu Deus. E não se deixa também se enganar em qualquer lugar da sua vida por um sentimento de emoção e fazer uma doação de uma forma, às vezes pode até passar na televisão, em algum lugar você vê alguém precisando, principalmente ultimamente tem feito muita vaquinha, vaquinhas online, muitas pessoas aparecendo pedindo dinheiro. Não entenda isso também como você sendo obrigado a dar, porque talvez você está caindo numa cilada, doando seu dinheiro para pessoas que são golpistas, e você, ao invés de ajudar uma pessoa que está ali realmente precisando, você vai estar contribuindo para pessoas maliciosas. E pensa primeiro, reflete primeiro para onde que esse dinheiro está indo. Ele realmente está contribuindo para a evolução, para a expansão, para ajudar pessoas necessitadas, como era o sentido do dízimo, né? A função do dízimo, na verdade, naquela época, de ajudar as viúvas, as pessoas carentes. Então você reflete antes de você tirar o seu dinheiro, se você está dando de uma forma consciente e de uma forma livre, sem obrigação. Se for obrigado, você não vai receber de volta todos os benefícios dos seus dízimos. Este é o segredo para você prosperar. E se você gostou desse vídeo, se você achou que foi relevante, que fez sentido para você, digita aqui embaixo nos comentários: eu escolho viver uma vida de abundância e de prosperidade. E também compartilhe esse vídeo com uma outra pessoa, com mais pessoas que você conhece, que talvez não entenda sobre o dízimo, sobre prosperidade, sobre a lei da doação, sobre as leis dos dízimos. E também deixa a sua curtida no vídeo, porque isso me ajuda o YouTube a entender que o conteúdo é relevante e entregar para mais pessoas, e eu poder ter mais tempo e vir aqui para poder fazer esse estudo com você
para a gente conseguir alcançar a nossa liberdade, a nossa independência, independência financeira, independência e liberdade, principalmente independência mental, porque muitas pessoas estão vivendo presas na própria mente por acreditar em muitas crenças religiosas, em muitas crenças mundanas e realmente não entender quem são de verdade, quem somos de verdade, o que nós estamos fazendo aqui. E tem muitas pessoas, são infinitas. Quanto mais eu convivo com pessoas, eu vejo quanto as pessoas ainda precisam despertar a consciência e entender a função de cada um de nós, quem somos nós e o que estamos fazendo aqui na Terra. E o que estamos fazendo aqui na Terra? Viemos para poder evoluir, expandir a nossa consciência, voltar para casa cada dia mais evoluído, ao ponto de nunca mais precisarmos vir aqui nesse planeta Terra, porque aqui é lugar de crescimento. Existe, segundo a espiritualidade, planetas, lugares muito mais evoluídos de espíritos que estão trabalhando para a expansão do universo, para o crescimento universal, contribuindo muito mais do que aqui nesse planeta. Se a gente está aqui é porque a gente veio para poder crescer, para a gente expandir, para a gente mudar a nossa consciência, para a gente rasgar o véu da ignorância, buscar o conhecimento, a sabedoria e o entendimento. Tudo bem? Então vamos lá, vamos começar a nossa limpeza espiritual, física e mental. Então diz assim comigo na sua mente, escuta, fecha seus olhos e concentra para você conseguir chegar a expandir a sua consciência com essa reflexão, com essa reprogramação mental, com essas afirmações positivas. Diz assim: na infinidade da vida onde eu estou, tudo é perfeito, pleno e completo. Minha vida é sempre nova. Cada instante da vida é novo, fresco e vital. Uso meu pensamento afirmativo para criar exatamente o que quero. Este é um novo dia. Eu sou novo. Penso de modo diferente, falo de modo diferente, ajo de modo diferente. Os outros me tratam de modo diferente. Meu novo mundo é um reflexo do meu novo modo de pensar. É um prazer e uma alegria plantar novas sementes, pois sei que elas se tornarão minhas novas experiências. Tudo está bem no meu mundo, porque eu tenho um estoque infinito em meu íntimo e todas as minhas necessidades são satisfeitas instantaneamente. Deus está sempre presente para ajudar-me nas dificuldades e Deus é a fonte instantânea e imediata de meus recursos, propiciando-me todas as ideias necessárias em todos os momentos e oportunidades. Por isso, eu sou grata a Deus por suas riquezas, sempre presentes, imutáveis e eternas na minha vida. Divino Criador, Pai, Mãe, Filho, Espírito, todos como um só. Se eu, a minha família, os meus parentes e os meus ancestrais ofendemos a Ti, a Tua família, os Teus parentes e os Teus ancestrais em pensamentos, palavras, realizações e ações, desde o início da criação até o presente, pedimos o Teu perdão. Permita que isso limpe, purifique, libere, interrompa todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativos e transmute essas energias indesejáveis em uma luz pura. E está feito, está feito, está feito. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Repete assim comigo 10 vezes. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim
com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Na infinidade da vida onde eu estou, tudo é perfeito, pleno e completo. Eu sou uno com o poder que me criou. Eu te amo, sinto muito, me perdoe, sou grata. Eu te amo, sinto muito, me perdoe, sou grata. Sinto muito por ter acreditado em tantas coisas que não era verdade. Eu libero todas as emoções negativas, todo sentimento de perda, todo sentimento de culpa do meu campo espiritual. Sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo, sou grata. Eu libero memórias, emoções, padrões que não sustentam a minha evolução. Eu te amo, sinto muito, por favor me perdoe. Sou grata. Eu te amo, sinto muito, por favor me perdoe. Sou grata. Eu te amo, sinto muito, por favor me perdoe. Sou grata. Eu te amo, sinto muito, por favor me perdoe. Sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo, sou grata. Sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo, sou grata. Eu libero todo sentimento de perda. Eu libero todo sentimento de culpa. Eu libero todo medo da escassez. Sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo, sou grata. Eu libero e cancelo do meu campo espiritual, da minha mente subconsciente, toda a escassez. Tudo que é escassez, que remete à escassez, está cancelado, 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 cancelado. Eu sou prosperidade, eu sou abundância, eu sou riqueza, eu sou saúde, eu sou alegria, eu sou saúde, eu sou sucesso, eu sou liberdade, eu sou dignidade, eu sou livre, eu sou livre, eu sou grata, 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 eu sou grata. Eu escolho me doar os meus recursos financeiros livremente e de uma forma jovial, com um sentimento de abandono, de que Deus, a inteligência infinita, é capaz de suprir todas as minhas necessidades. Eu te amo, sinto muito, por favor me perdoe, sou grata. Eu te amo, sinto muito, por favor me perdoe, sou grata. Eu te amo, sinto muito, por favor me perdoe, sou grata. Eu te amo, sinto muito, por favor me perdoe, sou grata. Eu te amo, sinto muito, por favor me perdoe, sou grata. Eu te amo, sinto muito, por favor me perdoe, sou grata. Eu te amo, sinto muito, por favor me perdoe, sou grata. Eu te amo, sinto muito, por favor me perdoe, sou grata. Eu te amo, sinto muito, por favor me perdoe, sou grata. Eu te amo, sinto muito, por favor me perdoe, sou grata. Eu te amo, sinto muito, por favor me perdoe, sou grata. Eu te amo, sinto muito, por favor me perdoe, sou grata. Eu te amo, sinto muito, por favor me perdoe, sou grata. Eu te amo, sinto muito, por favor me perdoe, sou grata.
eu te amo, sinto muito, por favor me perdoe, sou grata. Eu te amo, sinto muito, por favor me perdoe, sou grata. Eu te amo, sinto muito, por favor me perdoe, sou grata. Eu te amo, sinto muito, por favor me perdoe, sou grata. Deus, supra agora todas as minhas necessidades. 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 Eu te amo, sinto muito. Por favor, me perdoe, sou grata. Eu te amo, sinto muito. Por favor, me perdoe, sou grata. Eu te amo, sinto muito. Por favor, me perdoe, sou grata. Eu te amo, sinto muito. Por favor, me perdoe, sou grata. Eu sou grata por toda a riqueza que eu já tive, por toda a riqueza que eu tenho, por toda a riqueza que eu ainda terei. Eu te sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo, sou grata. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grata. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grata. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grata. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grata. Eu libero memórias, emoções e padrões que não sustentam a minha evolução e a expansão da minha consciência. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grata. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grata. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grata. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grata. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grata. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grata. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grata. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grata. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grata. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grata. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grata. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grata. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grata. Eu te amo. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grata. Eu sou grata. Eu sou paz. Eu sou luz. Eu sou iluminação. Eu sou o eu sou. Eu sou abundância financeira. Eu sou ativar abundância financeira agora em minha vida. Eu sou ativar prosperidade de todas as fontes lícitas na minha vida agora. Eu sou ativar dinheiro imediato, dinheiro inesperado, dinheiro em abundância, dinheiro em minha vida agora. Eu escolho receber de tudo e de todos. Tudo está bem no meu mundo, na infinidade da vida onde eu estou. Tudo está bem no meu mundo. Eu escolho receber de tudo e de todos. Tudo está bem no meu mundo. Nosso Ho'oponopono e conhecimento do dia foi esse. Eu te desejo a paz do eu maior que habita dentro de você, além de todo entendimento
de toda a prosperidade, de toda a sabedoria do mundo. Um abraço, até amanhã.